Glória a Deus. Hein? Aleluia. Fica à vontade, viu, irmão? Obrigado. Ela pregou o que eu ia pregar. Eu ia ministrar uma outra palavra e estou ali orando e o Espírito Santo me conduzindo, me dirigindo a pregar sobre Lázaro. Aí a gente tem que obedecer, porque eu vou ministrar sobre Lázaro. Aí fui lá, enquanto eu fui ali falar para ele, mudou a pregação, ela começou a falar sobre Lázaro. Eu creio que é testificação, amém? Vamos abrir em João 11, creio que é o que Deus quer que a gente realmente ministre nessa noite. Nós vamos ler o texto, ele é um pouquinho longo, né? Então, tenham paciência. Todo mundo achou? Lázaro 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado sobre repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda
não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia até o túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultara? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele, e outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Tu sabes o quanto nós necessitamos de ser ministrados pelo Teu Espírito, Senhor. Que a Tua palavra seja ministrada pelo Teu Espírito, em nosso espírito, Senhor, nos edificando, nos orientando. Ó Deus, fala conosco e ministra em nossas vidas a Tua palavra, Senhor. Nos dê direção, Senhor, em tudo aquilo que nós temos que fazer, realizar e decidir, através da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É engraçado, né? Que no finalzinho aqui, depois de um milagre tão grande, uma turma crê e outra turma fofoca. Uma turma passa a crer em Jesus, né? Viu o milagre, todos viram o milagre, todos contemplaram o mesmo milagre. Uns creram em Jesus e outros correram enredar para os fariseus, né? E até hoje é assim, né? Nós não vamos ter 100% nunca de pessoas que creem no poder de Deus. Tem gente que vê o poder de Deus, tem gente que experimenta o poder de Deus, tem gente que vê Deus agir e continua incrédulo, não é? E continua sem crer, né? Mas tem a turma que crê. Quem é da turma do que crê? Crê no poder de Deus, né? Marta, Maria e Lázaro eram amigos pessoais de Jesus. Provavelmente 3 irmãos solteiros, né? Faz certeza disso. Que viviam. Então Jesus também solteiro. Provavelmente os discípulos tinham aqueles períodos em que cada um ia para sua casa, para sua família, né? Eles não viviam dia após dia, todo dia, pregando. Então devia ter aqueles dias em que Pedro ia ver a esposa, ver a sogra, né? E Jesus talvez ia para a casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Porque a Bíblia fala que Jesus amava eles. O recado que eles mandam para Jesus é interessante. Aquele a quem tu amas. Olha. Né? Eles falam, olha, aquele a quem tu amas está enfermo. Né?
Elas tinham uma expectativa que Jesus chegasse para curar. Ele estava doente. Eles eram amigos de Jesus. Eles viram Jesus curar cego, Jesus curar leproso. Eles conheciam a história de Jesus. Jesus contava para eles tudo o que fazia. Jesus saía, quando voltava, contava os testemunhos. Eles criam que Jesus era o Cristo. Ele falou: eu creio que tu és o Cristo, vindo de Deus. Né? Então eram pessoas que criam, que tinham intimidade com Jesus, pessoas que eram íntimas de Jesus. E a gente muitas vezes acha assim, a gente é íntimo de Jesus, a gente faz tudo direitinho, busca Deus, serve a Deus, vai na igreja, e de repente vem uma enfermidade, né? E a gente fica meio sem entender, fala: meu Deus, na onde que eu errei? Nem sempre o que nós passamos é fruto de um erro, ou fruto de um problema, ou fruto de um pecado. Tem coisa que, mesmo parecendo ser um problema para você, é para glorificar a Deus, né? É o que Jesus fala: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Se você serve ao Senhor, tudo o que acontece na sua vida vai glorificar a Deus. Amém? Se você é fiel, se você serve ao Senhor, mesmo que você não entenda, Deus vai transformar em bênção aquilo que parece ser ruim na sua vida. Deus vai glorificar o nome dele através da sua vida, né? E elas tinham aquela expectativa, queridos, aquela expectativa de que Jesus chegasse para resolver o problema, e Jesus não chegou. E quantas vezes nós passamos pela mesma situação? Você já passou por isso? Você está com um problema e está orando, esperando Jesus resolver, e parece que Jesus não vem. A gente fica naquela expectativa, falando assim: não, mas agora Jesus vai resolver. Agora, Senhor, a gente vai orar, e Jesus vai botar a mão nessa situação, e Jesus vai mudar essas circunstâncias, e Jesus vai, e de repente não acontece nada. E a frustração é grande. Você imagina, você consegue sentir o que foi para aquelas duas mulheres, principalmente numa época em que mulher não trabalhava, queridos. Uma mulher sem homem em casa não tinha como viver, era complicado. Mulher não podia trabalhar. Elas não tinham outras. Era Lázaro o homem da casa. Você imagina o que foi para elas de frustração? E nós passamos por isso também, né? Quantas vezes nós enfrentamos frustrações na vida, né? Crendo em Jesus, buscando a Deus, sendo fiel, né? Com intimidade com Deus, e muitas vezes parece que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, e vem a frustração, né? E elas mandam falar assim para Jesus: olha, aquele a quem tu amas está enfermo. E Jesus não aparece. E Jesus fala assim para os discípulos: olha, Lázaro está doente, Lázaro dorme, mas está enfermo. Essa enfermidade é para a glória de Deus. E eu profetizo na sua vida que tudo aquilo que acontece na sua vida vai ser para a glória de Deus. Eu declaro que aquilo que muitas vezes é uma frustração na sua vida, Deus vai transformar em algo que vai glorificar o nome dele na sua vida. Aquilo que era uma vergonha para você vai ser honra. Aquilo que era derrota vai ser vitória. Aquilo que foi motivo das pessoas muitas vezes falar: ah lá, olha, o Deus dela não fez nada por ela, o Deus dele não fez nada por ele, vai ser motivo das pessoas testemunhar o poder de Deus na sua vida, porque Deus é poderoso para reverter qualquer situação na sua vida. Deus é poderoso para mudar a frustração da sua vida em vitória. Muitas vezes nós precisamos, queridos, enfrentar uma situação difícil. Muitas vezes nós precisamos, e Deus permite que isso aconteça, a gente enfrentar uma situação difícil para que o nome dele seja glorificado na nossa vida, para que as coisas mudem na nossa vida. Muitas vezes Deus nos tira da área de conforto, Deus nos tira da área de sossego, de tranquilidade, e nos coloca numa situação difícil que, no primeiro momento, é uma grande frustração. No primeiro momento é um momento de dor, de frustração, de decepção, mas que Deus depois transforma isso em algo que vai te honrar, te abençoar, e o nome dele ser glorificado. Amém? Por isso eu declaro na sua vida que aquilo que para você pode ser uma vergonha, Deus vai transformar em bênção. Aquilo que para você pode ser um obstáculo, vai ser, na verdade, uma alavanca para te levantar e te dar vitória em nome de Jesus. Amém? E Jesus então fala assim, olha, fala para os discípulos assim: nós vamos lá porque Lázaro dorme.
Eu me identifico muito com esses discípulos, porque os discípulos é um barato, né? Eles não entendem muito das coisas, né? E eu acho linda a Bíblia, porque a Bíblia conta exatamente como eles eram, né? Jesus quer lavar os pés de Pedro, Pedro não deixa. Aí Jesus fala assim para Pedro: se você não me deixou lavar teu pé, eu não tenho parte contigo. Eu já imagino Pedro arrancando a roupa, né? Então você vai me dar banho, né? Então, os discípulos são muito assim, são muito como nós, não é? E eu me identifico muito nisso porque os discípulos falam assim: Jesus, se está dormindo, tá bom, deixa dormir, né? E a gente, muitas vezes, Deus fala com a gente e a gente não entende, não é assim? Jesus está falando uma coisa, eles estão entendendo outra. Jesus está falando: olha, Lázaro dorme e tal. Eles estão entendendo que Lázaro está descansando. E muitas vezes eu me sinto assim, que eu falo muito para o Senhor: fala comigo claramente, porque eu sou duro de entender. E a gente muitas vezes é assim, não é? Você está orando, Deus está falando, e a gente está assim, né? Sem entender exatamente o que Deus está dizendo. E aí Jesus fala claro: Lázaro morreu. Por isso, eu te dou um conselho. Ore sempre e diga assim: Jesus, fala claro comigo, que eu não sou bom para entender as coisas. Amém? É melhor você falar: Jesus, fala claro comigo, que muitas vezes Deus está falando, Deus está mandando sinal, Deus está te dando sinal, Deus está falando com você, e a gente fica boiando, né? A gente fica sem ver, sem entender o que está acontecendo. E fala: Senhor, fala claro comigo. Aí Deus, o Espírito Santo, fala claro com a gente. Amém? E aí os discípulos falam assim: Jesus, o senhor vai lá, voltar lá em Betânia, o senhor está jurado de morte. E aí entra Tomé, que é o da fé, né? A fé que fede, né? Tomé é o incrédulo, né? Como que é aquele negócio de pouco bully lá? Pouca fé, né? Ele era o crente bully. Tomé era o crente bully. Bully, pouca fé, né? Ele fala assim: Senhor, nós também vamos lá para morrer. O senhor vai lá e nós vamos lá também morrer. Preste atenção no que eu vou te dizer. Sempre haverá uma voz incrédula ministrando na sua vida. A Bíblia não diz nem que Jesus deu resposta para Tomé. Jesus nem dá ouvido. E o que eu digo para você nesta noite: não dê ouvido para as vozes de incredulidade que vão sempre começar a colocar dúvida nas suas atitudes. Jesus falou: vamos para Betânia. Tomé falou assim: vai morrer lá. Vai lá para morrer? Você fala assim: eu vou servir ao Senhor. Vem alguém e fala assim: mas quem que é você para fazer isso? Do jeito cheio de defeito que você tem. Aí eu vou orar. Deus não vai te ouvir. Aí eu vou fazer isso. Não vai dar certo. Querido, preste atenção. Sempre haverá um espírito de dúvida. Alguém sendo usado com espírito de dúvida para poder colocar areia nos seus objetivos. E muitas vezes a nossa vontade já não é aquela vontade tão forte. Muitas vezes a gente não tem aquela convicção, né? Muitas vezes a nossa vontade é meio fraca. Aí que o diabo manda mesmo gente para botar dúvida nas suas atitudes. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus quer te usar com poder e autoridade. Não é porque você é perfeito, não é porque você é bom, não é porque você sabe tudo, mas é porque o Espírito Santo te capacita e te levanta. Por isso, quando Deus te mandar fazer alguma coisa, faça, não dê ouvido. Muitas vezes, preste atenção, a gente deixa de ouvir o Espírito Santo para ouvir pessoas incrédulas. Muitas vezes a gente deixa de ouvir um irmão, um líder abençoado, para ouvir gente incrédula do mundo. Muitas vezes a gente deixa de ouvir o conselho de alguém ungido, para ouvir pessoas que vêm dar conselho errado. E aí a gente fala: Senhor, por que o Senhor deixou eu entrar nessa situação? E muitas vezes nós entramos nessa situação porque nós ouvimos a voz dos Tomés da vida. Mesmo dentro da igreja, quando você for ouvir o conselho de alguém, analisa a vida da pessoa. Aqui dentro da igreja, crente ou de outra igreja, não tem problema. Porque se a pessoa ela não tem autoridade na própria vida,
e não tem as coisas corretas da própria vida, como que ela vai ter autoridade para dar conselho para alguém? Então, quando a palavra de Deus diz em Hebreus 12, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, Deus está dizendo para você observar os homens da fé de Hebreus 11. Então, ouça gente vitoriosa. Se você ouvir conselho de gente vitoriosa, você vai ser vitorioso. Se você ouvir conselho de gente abençoada, você vai ser abençoado. Amém? Se você quer conselho na área de empreendedorismo, de trabalho, procure alguém que é autoridade desta área. Aí vai pedir conselho para quem vai ouvir conselho de quem nem entende disso. Se você quer ouvir um conselho sobre família, procure alguém que tem uma família abençoada. O camarada está lá com a família tudo estrupiada, vai te dar conselho. Vizinha lá, que com a família tudo estrupiada, brigando com todo mundo, vai te dar conselho. Aí você vai deixar de ouvir a palavra de Deus para ouvir a vizinha. Preste atenção. Ouça quem tem autoridade para te aconselhar. Amém? Sempre, repete comigo, sempre haverá Tomé no meu caminho. Sempre haverá Tomés no meu caminho. Sempre o diabo vai colocar um Tomé aqui, um Tomé ali, para colocar em dúvida as suas atitudes. Por isso, faça como Jesus, não ouça. Faça como Jesus, não dê ouvidos. Amém? Jesus vai, ele para na porta de Betânia. Betânia naquela época era uma aldeia. Jesus para ali e Marta sai correndo. Marta, aquela que a gente critica, que ela fala, Senhor, naquela outra passagem, Senhor, o Senhor não se importa que Marta fica aí sentada te ouvindo e eu estou aqui trabalhando. Marta era aquela que trabalha, Marta é aquela que limpava a casa, fazia comida, cuidava de tudo. E nesta hora, Marta sai correndo. E a gente critica muito essas pessoas assim, né? Mas elas, quando a gente precisa de alguma coisa, são essas pessoas que nos socorrem, né? Não é? Quando a gente precisa de ajuda, são as Martas da vida que correm para nos ajudar. É ou não é? Marta fala assim para Jesus, Jesus, o senhor não se importa aí que Maria fica sentada? E Jesus realmente fala assim, olha, escolheu a melhor parte, ficar aqui me ouvindo, né? Mas Marta simboliza aquela mulher ativa, aquela pessoa prática, aquela pessoa guerreira, aquela pessoa que não para diante das circunstâncias. E Marta sai correndo e vai ter com Jesus. E ela cria na palavra, fala, Jesus, eu sei que o Senhor tem poder de ressuscitá-lo no último dia. Jesus está falando de ressuscitá-lo ali, né? Eu sou a ressurreição à vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela está, então, Senhor, eu sei que no último dia tal. Ela cria na palavra, né? Mas cadê Maria nessa história? Cadê a Maria que ficava aos pés de Jesus ouvindo? Cadê Maria que joga bálsamo sobre Jesus, né? E enxuga com os cabelos? Cadê Maria, uma adoradora? Cadê Maria que adora Jesus e derrama? Cadê Maria que tem na Bíblia a maior expressão de adoração? Cadê Maria adoradora? Cadê a Maria que amava Jesus? Cadê Maria que se derramava diante de Jesus? Que não fez caso do preço do perfume, mas derramou sobre Jesus, uma adoradora tremenda. Cadê Maria? Ela está sentada. Ela permanece sentada. E ela não vai até Jesus. Maria, que adora Jesus, Maria que se derrama diante de Jesus, Maria que tinha prazer em ouvir Jesus, a Bíblia fala que ela permanece sentada. Quantos adoradores, diante de um problema, deixaram de adorar? Talvez você esteja aqui nesta noite, ou esteja me ouvindo pela internet, e talvez você está sentado como Maria. Talvez você parou de adorar o Senhor diante de um problema, diante de uma situação, ela perdeu o irmão e desistiu. Maria simplesmente desiste de ser uma adoradora,
Maria simplesmente desiste de ir até Jesus. Maria simplesmente desiste de buscar Jesus. E Jesus chega e ela permanece sentada. E eu te pergunto, você está adorando ao Senhor ou está sentado? Você tem adorado ao Senhor como você sempre adorou ou você parou e está sentado? Muitas vezes nós desistimos. A gente não deixa de servir a Deus. A gente não deixa de crer em Jesus. A gente não deixa de ser crente. Apenas desiste de adorar. Apenas desiste de rasgar o coração na presença de Deus. Apenas desiste. Senta. E eu pergunto para você nesta noite, você está adorando ao Senhor ou está simplesmente sentado? Maria permaneceu sentada. Maria estava desistida. Quantos crentes desistidos nós temos? Quantas pessoas desistidas hoje? Não é desistida de ser crente, não é desistida de ser evangélica, não é desistida de... Não, mas é desistido de adorar o Senhor, de se rasgar na presença dEle, de realmente colocar o coração na presença dEle. Quantas pessoas estão nessa situação? Por causa de uma decepção, por causa de uma frustração, porque orou e as coisas não aconteceram do jeito que queria que acontecesse, se decepcionou, e a gente muitas vezes fica decepcionado, frustrado, amargurado. Sabe o que nós fazemos muitas vezes, queridos? Nós não gritamos, nós não xingamos, nós não esbravejamos, nós simplesmente sentamos. E senta. E fica. Foi o que aconteceu com Maria. Jesus chega e ela nada. Aí a irmã dela, Marta, chega para ela e fala assim: Maria, o mestre chegou e te chama. Ela levanta na hora. E na hora que ela levanta e sai correndo, porque a irmã dela foi até ela e disse: o mestre chegou e te chama. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Tem alguém na sua vida capaz de chegar para você e falar: vem, levanta. Você está inserido num corpo, você está ligado, você tem líder, você tem gente, irmãos do seu lado que são capazes de chegar para você e falar: a sua vida não está legal. Você está desanimado, levanta a cabeça, vem buscar o Senhor, porque você está desistido. Se não tem Maria nesta hora, se não tem Marta nesta hora, Maria estaria até agora sentado. Se não tem uma Marta, Maria não tinha feito nada. Se não tem uma Marta, Maria não tinha tomado uma atitude, mas tinha uma Marta para levantar. E você precisa de uma Marta na sua vida. Alguém que fala para você: acorda, levanta. Para de ficar aí remoendo derrota, para de ficar aí desistido, para de ficar aí sentado. Levanta a cabeça, levanta, porque Deus é contigo, Ele vai te dar vitória. Sabe por quê, queridos? A primeira coisa que morreu não foi Lázaro. A primeira coisa que morreu foi a adoração de Maria. Havia um Lázaro no túmulo, mas havia também um Lázaro dentro de Maria. Havia um Lázaro lá no túmulo, mas dentro de Maria havia um Lázaro morto, que era a adoração dela. E a primeira coisa que teve que ressuscitar foi o Lázaro dentro de Maria. A primeira coisa que teve que ressuscitar foi a adoração de Maria. Para as coisas acontecerem na sua vida, a primeira coisa que tem que acontecer é o adorador que existe dentro de você. Para que as coisas mudem na sua vida, para que as coisas aconteçam na sua vida, a primeira coisa que tem que acontecer é ressuscitar o adorador que há dentro de você. Porque se o adorador que há dentro de você não se levantar, não ressuscitar, os Lázaros aí fora da sua vida não ressuscitarão. Você me entende? Porque Maria levanta. Quando Marta chacoalha ela, e você precisa de alguém assim.
Você precisa de alguém que te levante, que te chacoalhe. E quando Marta faz isto, Maria sai correndo e ela se joga aos pés de Jesus. Maria volta a ser aquela Maria adoradora. Maria volta a ser, ressuscita dentro dela a adoração. Ela volta a ser uma adoradora e ela se joga aos pés de Jesus. Ai, Jesus, se o Senhor estivesse aqui. E a Bíblia fala, queridos, uma das coisas mais, para mim, mais lindas na Bíblia, mais mexe comigo ali, é que quando ela se joga aos pés de Jesus, algo mexe dentro de Jesus. Aqui, ó. Ela consegue mexer com o interior de Jesus. Um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Repete comigo, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Todas as vezes que você rasga o seu coração na presença de Deus, você mexe com o coração de Jesus. Todas as vezes que você verdadeiramente se derrama nos pés de Jesus, você mexe com o coração dele. Você me entende? Que as tuas palavras não impressionam Jesus. Os nossos cânticos não impressionam Jesus. Ele está acostumado a ver anjo cantar. Não é os nossos cânticos que o impressionam. Nossas pregações não impressionam Jesus. Nossas lindas palavras não impressionam Jesus. O que impressiona Jesus é o nosso coração. Um coração quebrantado. Contrito e quebrantado. Amém, queridos? Quando Maria se quebranta na presença de Deus e se rasga, o Espírito se mexe dentro de Jesus. Aí ele fala assim, aonde ele está? E ela fala assim, Senhor, já faz 4 dias que ele morreu. Está fedendo. E ele fala assim, me leva lá. E ele vai até lá. E aí ele diz assim, tira a pedra. Tira a pedra. E eu vou fazer uma pergunta para você. Ele não tinha poder para tirar aquela pedra? Ele não tinha poder para remover a pedra? Não seria muito mais fantástico? Para a pedra, remova-te, e a pedra e roda. Mas ele, tudo tem uma explicação na Bíblia, tudo tem uma verdade. Ele fala, tira a pedra. E alguns homens vão lá e tiram a pedra. A palavra saiu da boca de Jesus. Mas foram alguns homens que foram lá e removeram a pedra. A palavra de Jesus tem poder. Mas é você que Deus usa para remover a pedra que está na frente da vida das pessoas. A palavra é de Jesus. Mas as pedras que remove é você. E aí Jesus fala assim, Lázaro, vem para fora. E quando Lázaro sai para fora, depois eu vou falar outra coisa sobre ele sair, mas quando ele fala, Lázaro, vem para fora, Lázaro vem parecendo uma múmia, todo enfaixado. E aí ele diz a mesma coisa, desatai-o. E alguns homens vão lá e começam a desenfaixar Lázaro. Preste atenção no que eu vou dizer. A palavra de ressurreição e vida é de Jesus. Mas é você, sou eu, somos nós, que remove a pedra da vida das pessoas e desembaraça a vida delas. É você que retira as ataduras que estão embaraçando a vida de uma pessoa. É você que Deus usa para isso. Por isso que as pessoas que Deus coloca no seu caminho é para você trabalhar
e tirar as pedras e desatar os embaraços da vida dela. É você que ministra. Outro dia, Ana Lúcia veio aqui conversar com a gente. A mãe da Amanda, está ali a Amanda. E aí começou a lembrar das histórias do passado, né? Eu trabalhava em Ribeirão, morava em Batatais e passava aqui para dar estudo bíblico para o Alfredo e para a Ana Lúcia. O Alfredo maconheiro, o nome dele era Louquiça. Ele parecia um contonete, era uma vareta, não era, Saulo? Um cabelão assim, né? E a Ana Lúcia também, ó. E quando eu comecei a dar estudo para eles, eu passava de Ribeirão e vinha aqui, para depois ir para minha casa em Batatais. O Alfredo falava mais que o homem da cobra. Fala até hoje, você imagina, naquela época. Eu sentava, lia um versículo e ele soltava o caminhão na descida. Aí, na semana seguinte eu voltava, na semana seguinte eu voltava. E foi assim um ano. Só que era assim, na segunda-feira, eles não fumavam maconha, porque sabia que eu vinha à noite, para ficar de cabeça, que fala, ficar bom. Aí um dia, eu mudei para cá, né? E um dia meu carro acabou o combustível na estrada, 1h da manhã. Eu vindo de Batatais para Brodowski, 1h da manhã, acabou meu combustível. E eu peguei uma carona. E a carona, eles moravam bem na marginal ali, perto do posto, antigo posto Oeste, né? Agora é Shell. E a carona me deixou na porta da casa deles. Eu não tinha em quem recorrer. Bati na porta da casa deles. 1h da manhã. Eles levaram o maior susto. Porque estava lá com outra pessoa fumando maconha. Eles me esperavam na segunda, jamais 1h da manhã na terça. E aí eu acho que eles começaram a pensar assim, é bom nós parar com esse negócio de fumar maconha, que esse pastor não tem hora para vir. E ali, queridos, foi indo, e uma situação após outra situação, tal. E desembaraçou a vida dele, de quantas outras pessoas não vieram através da vida dele. Né? E assim vocês, eu olho aqui, se eu vou contar a história de cada um de vocês, né? Mas alguém removeu pedra. Eu lembro quando eu fui visitar a Dona Luzia. Eu e a irmã Ana, na casa da mãe da Dulcelaine. Cheguei lá, gente, eu nunca vi tanta imagem na minha vida junto. E o Carlos falou para mim, sonhei com você essa noite. Ei, Jesus, né? E eles vieram para a igreja, a Dona Luzia está aí firme até hoje, é uma bênção. Né? Isso há quase 25 anos atrás ou mais, né? E assim, se eu for contar a vida de cada um de vocês que estão aqui, a maioria eu lembro, né? Alguém removeu a pedra que atrapalhava a vida de vocês. E alguém desatou os nós dos embaraços da sua vida. Deus usou alguém para remover pedras da sua vida. Deus usou alguém para desembaraçar a sua vida. Mas tem muita gente esperando você fazer isso. Amém? Tem muita gente lá fora esperando você fazer isso. Muita gente que está atrás de uma pedra, enterrado, morto espiritualmente, esperando que a pedra seja removida e a palavra de Deus entre na vida dela. Agora, uma coisa interessante é que Jesus não manda ninguém lá dentro tirar Lázaro. Jesus não falou assim, vai lá e busca Lázaro. O que ele falou? Lázaro, vem para fora. Jesus não falou, ele está tudo enfaixado, vai lá e busca ele no colo. Lázaro, vem para fora. Agora, como que um homem todo enfaixado vem para fora?
Veio. Teve que dar um jeito. Deve ter vindo assim, né? Mas veio. Sabe por quê? Preste atenção. A atitude de sair da morte para a vida é sua. Ninguém vai fazer por você. Tem muita gente esperando alguém vir te pegar no colo e te levar para a bênção. A atitude de sair de uma situação de morte, entrar numa situação de vida, é só você que pode tomar. A atitude de sair de uma situação de derrota para uma situação de vitória, é só você que pode tomar. A atitude de sair de uma situação de desistido para uma situação de guerreiro vitorioso, é só você que pode tomar. E Deus não vai deixar ninguém te carregar no colo, nem o Espírito Santo vai fazer isso, e ninguém vai fazer isso por você, porque a atitude que cabe a você, ninguém vai fazer. Aquilo que nós temos que tomar uma atitude com Deus, ninguém fará por nós. Por isso que a hora que ela falou, Lázaro vem para fora, Lázaro teve que tomar uma atitude e vir para fora. E o mesmo Deus fala para você e fala para mim, toma uma atitude, porque quando você toma, a palavra de ressurreição entra em você e Deus transforma a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé.